Está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Sou o Tonho e ao meu lado tenho a Laura Yurich. E hoje nós vamos comentar a primeira semana do BBB 24. Chegou com a semana turbo, onde tivemos vários atritos, cancelamentos, 3 eliminações. Então vamos começar por tópicos, né, para a gente ficar organizado. Primeiro, gente, vocês acharam dessa semana turbo, assim, gostaram de cara ou não? O lado positivo de ter uma semana turbo é porque são 3 pessoas a menos e a gente tem 30 na casa ainda, né? Então, assim, o lado bom é esse. E também porque deixa o programa mais ágil. Por mais que semana passada eu tenha falado que confunde, mas eu acho que tem que fazer isso, porque senão o Big Brother vai até junho, né? Então. E tá bom porque as eliminações estão sendo tranquilas. Assim, eliminações de pessoas que tipo, ok, podia sair mesmo. Eu acho assim, o problema do turbo é que você pode perder pessoas que têm potencial e tal muito cedo, porque geralmente quem se destaca mais também se destaca mais para ser votado e ainda não deu tempo de ter torcida, né? Então, isso é ruim, mas como o Luiz falou, é bom também porque deixa a coisa mais movimentada rápido, né? As pessoas já têm que se movimentar já no momento que elas estão ali. Eu acho assim, é bom ter, mas precisava ter sido 3 paredões, acho que 2 já tava bom, né? Verdade, também acho. Vamos então começar pelo primeiro eliminado, que foi o Maicon, com 8,46%, né? Lembrando, foram votos para ficar. O Maicon, ele rendeu, né, na primeira semana. O Maicon foi por burrice, porque com esquema de voto pra ficar, você pedir pra ir pra camarote, foi como ali no grupo hoje, assim, gente, primeiras semanas do Big Brother, tipo, primeira ou segunda, e com camarote é uma roubada em qualquer formato de votação. Porque eles ainda estão com a torcida inicial de serem famosos. Ainda botou logo a Yasmin Brunet, que tava de boas na primeira semana, assim, não tinha o que reclamar dela, gente. Então acho que ele foi por burrice dele querer escolher com ela. Talvez se tivesse escolhido outra pessoa, ele tinha uma chance de ficar, mas não sei. Mas ele foi burro e infelizmente sobrou pra ele. De todos que estavam emparedados, a melhor eliminação era dele mesmo. Nossa, também achei que ele foi muito burro de querer ir com Yasmin. Por quê? Tipo, eu não entendi o que que eles achavam que ia com isso. Como o Luiz falou, todo mundo sabe, você entrou no começo, eles sabem que é voto pra ficar. Você sabe que ela tem 4 milhões, ela tinha 4 milhões quando entrou, né? Você sabe que essas pessoas são mais conhecidas, tudo é muito mais fácil uma pessoa dar chance pra ela, você escolhe ir com ela. Ah, né? Se ajuda, né? A pessoa não se ajuda. Eu acho assim, o Michael era bem chato. Mas eu acho que ele entrou muito planejado de fazer o negócio da merenda lá, tudo Uhum. aí foi meio quebrado nisso. Só que ele teve uma escolha burra. Eu acho que ele poderia ter ficado se ele tivesse escolhido outra pessoa. Outro puxadinho, É, um puxadinho que tá sem torcida, mas não pensou. acho que ele foi com muita sede ao pote. Eu acho que ele teria rendido mais se, até como primeiro eliminado, se o programa fosse uma semana, né? Talvez se o programa fosse com uma semana de eliminação, Uhum. a primeira eliminação pudesse ter se redimido em alguma coisa, assim, mas eu e coringando totalmente, né? Chorando, mas não tinha uma lágrima, depois parando de chorar do nada e tchau. E foi interessante, né? Pelo menos. Vai ser, acho que, o primeiro eliminado lembrado, né? Por algum tempo, porque não era uma planta, né? Completamente, ele só era chato mesmo. Então vamos para a segunda eliminação. Foi da Thalita, né? Que foi eliminada no domingo. E ela teve 22,71% dos votos para ficar, que foi aquele paredão de puxadinho, né? Eu vou dizer que, por mim, daquele paredão podia até sair os 3, porque eu acho que o puxadinho não rendeu, acho que só rendeu o Davi e a Isabelle mesmo. Podia ter ficado só com esse negócio do voto do público, porque os outros, não sei o que estão fazendo lá direito, né? Estão muito planta ainda, não estão rendendo alguma coisa. Tudo bem, todo jogo tem que ter planta, mas espera aí, foram muita gente que não conseguiu ali se ajustar. Acho que só a Isabelle mesmo e a Giovana, né, que estão conseguindo ali uma abertura O maior. Davi, E o Davi, sim. Não, mas com a casa, né, o Davi ainda tem muita resistência. Mas, eu acho que assim, a Thalita mal ouvia a voz dela, ela simplesmente não tinha abertura para nada. Quando ela teve um indício, que foi uma briga lá com o Juninho, pararam ela. E ele, acho que ele ficou porque ele deu uma esperança maior de que fosse acontecer alguma coisa, mas sumiu totalmente. Eu, tipo, eu é, hoje eu não pude ver muito o Herberville, mas acompanhando na timeline, eu não vi o nome dele sendo falado.
A gente não vê o nome dele sendo falado desde que ele voltou do paredão, né? É. Ele não Esse apareceu na mistério. edição. Quando falam Juninho, eu falo quem, né? Assim, é um nome tão comum pra gente aprender rápido, né? Eu acho que esse paredão é o primeiro dessa nova era, que o resultado seria outro se fosse voto pra eliminar, porque ele teria sido eliminado. Ele tava com um hate um pouco maior, no sentido de que o voto é pra, É. né, despejar o hate quando é voto pra eliminar. Sendo que foi como eu tuitei, eu digo, gente, tem duas pessoas aí que são já taxadas de plantas, que não estão acrescentando em nada, vai ganhar aquele que tem a família maior, que vai conseguir dar um voto de CPF a mais, vai fazer toda a diferença. Eu, nesse paredão, eu votei em todos os paredões, porque com um voto, como falei semana passada com a Laura, me cativa, né? Dar um voto e fazer tanta diferença. Então, eu votei no Davi, eu fui, gente, os familiares que se virem aí pra salvar o Juninho ou Thalita. Mas Thalita, por exemplo, tava tão apagada que às vezes a gente vai pensar que ela foi a primeira eliminada do Big Brother. Então, tá nisso. Então, pra mim, a eliminação, ok, não faz diferença, gente. Quem saísse, saísse. Eu vi uma coisa no Twitter que eu achei interessante. Vale mais a pena você ser o primeiro eliminado do que o segundo, porque o segundo ninguém nunca lembra. O primeiro as pessoas lembram. Então, realmente, a Thalita ficou de segunda e talvez nem vai ser lembrada, né? Então, foi isso. Eu acho que o Juninho vai acabar sendo mais lembrado pela Beatriz falando o nome dele, né, para ele entrar, do que por ele mesmo, né? Ah, grande momento. Grande momento, exato. O terceiro eliminado, então, foi, né, da semana mesmo, na terça-feira. Começou lá com o Bota pra Gerar no modo Stone, que foi o Lucas Pisani, com 8,35% votos, menos ainda que o Michael, né? Mas ele estava com dois favoritos, né? O Lucas. Não, pela votação ele tava contra um favorito, né? Tipo, com a Sim. porcentagem do Davi. Não, Não, mas mas você aí imagina que, assim, se não fosse a Beatriz, eu vejo muita gente falando sobre, eu acho que a porcentagem do Davi seria ainda maior. Assim, eu acho que a eliminação do Pisani é aquele famoso eliminado que é por tabela, sabe? E a gente sabe que ele tem as coisas erradas dele, que foi a omissão dele, mas ele caiu porque ele é aliado de pessoas que são vilãs também, né? Então, assim, não tinha o que ser feito. Eu achei que de todos que estavam no paredão, realmente ele tinha que ser eliminado, né? Porque o Davi estava protagonizando a semana, a Beatriz é a Beatriz. Então, ele tinha que sair e 8%, gente, eu confesso que foi até muito ainda pra ele, porque ele foi uma grande promessa. Ele pecou por omissão, né? Ele tinha a chance de tacar um fogo tão grande na casa, se ele chamasse a Yasmin e a Vanessa, tivesse falado, na hora que conversou com elas, de o que aconteceu de verdade, talvez ele não tivesse caído no paredão. A configuração do paredão teria sido, acho que com outras 3 pessoas, seria um episódio incrível de What If, né? Mas eu acho que ele pegou e caiu no paredão, não só uma semana que tava ruim pra ele, como pessoas que estão mais em alta que ele. Então, Mas tem foi o aquilo que dos teve. homens, os amigos se protegerem, né? Ele não ia ao fogo ali, não. E se ferrou, e que bom que se ferrou. Mas sabe o que eu achei interessante, assim? É que ele falou sobre, coisas falaram. Tanto que tá lá os meninos falando, tipo, o Lucas deixou no ar que alguma coisa foi falada. Só que não falou nada. Então é como se ele não tivesse falado nada, entendeu? Eu acho Sim. assim, ridículo ele só deixar no ar e, tipo, até porque quem tava lá dentro, elas não podem questionar que eles não vão falar. É a única pessoa que parecia que você acha que se elas perguntarem, elas já perguntaram, né? Até Hoje o perguntar, Rodrigo né? falou que nada foi falado, o Nizam falou que nada foi falado. Ninguém vai se acusar, né? Até A porque única eles nem devem pessoa lembrar o que eles falaram, de tão comum é para porque eles que foi ali. é Uhum. normal para eles. Sim. Então, assim, acho que ele pecou com omissão, mas eu acho que mesmo assim ele sairia nesse paredão, porque era um paredão que ele não brilhou nada. Você pode ver no Sincerão lá, deu pra ver por que que Davi e Beatriz iam ficar, né? No Ele Sinceramente foi não. mais apagado que o Lucas até. Então, o Lucas é como se não estivesse quase lá, e os outros dois aproveitaram o momento do ao vivo de uma forma que o outro não aproveitou também, que de mostrar, eu acho que ele estava muito resignado assim, pareceu pra mim, né, que ia sair. E eu já errei, porque eu falei que achava que ele tinha potencial. Eu ainda acho que tinha, mas não usou nada, né? Parecia que estava mais preocupado na carreira dele depois. Uhum. Olha, Laura, potencial para ser bom ou para ser ruim. Você ficou no meio termo, você pode ter acertado, ninguém sabe, né? Não, a Tá gente não vai lá. saber, né? Se ficou só no potencial. Mas eu queria até fazer uma comparação dele com a Thaís do Big Brother 21. Não por ser planta, assim, né? Igual ela era, mas no sentido de por estar envolvido com algumas pessoas, acabou saindo com uma porcentagem alta, né? No caso dele, uma porcentagem baixa. Mesmo que ele não tenha sido o pivô do que aconteceu, né? O principal das coisas ruins. Então,
É o que o Tadeu falou, né? Quem não se posiciona acaba levando também, né? Você não- Mas olha como é curioso isso. Ele não foi o pivô disso tudo, porque ele não foi os principais que mostraram no comentário, né? Mas ele era uma peça fundamental para a situação mudar. Né, porque ele É, teve essa sim, chance, exato. né? Então é Isso. incrível como você perde a chance de, tipo, virar um favoritinho por meio do nada, né? Assim, um Cara, é que favoritinho leve. a gente já falou isso 1000 vezes no podcast no Big Brother, você não pode perder a oportunidade de aparecer, né? E ele perdeu a oportunidade ali de pelo menos falar, gente, não, pô, isso que vocês estão falando é errado. Até que fosse numa boa que ele falasse aquilo, sabe? Mas você tem que, você não pode ficar quieto, né? No Big Brother. A gente já viu isso antes. Mas é aquilo também, né? Não dá pra dizer, a reação das pessoas nem sempre é imediata, né? Então, gente, vocês acham que o resultado de algum desses 3 paredões mudariam se fosse o formato antigo? Só o segundo. O resto eu acho que seria o mesmo. É, Eu também acho acho. que assim, tem que pensar que seria voto para sair, né? Uhum. É, Ou bota pra coisa. sair. Aí eu acho também, eu acho que o segundo teria sido diferente. Ontem o povo ficou muito impressionado que o voto, falando que não faria diferença, que o voto único, o voto da torcida no do primeiro dia, né, nesse último paredão, foi muito parecido. Só que os outros foi muito diferente, né? Uhum. Então, eu acho Sim, assim, ainda não dá para cravar isso. O do primeiro paredão, o da torcida da Giovana, por exemplo, foi muito maior sim. que o Daí é assim. voto da torcida da Yasmin. A Yasmin ganhou por causa do voto único dela, que foi muito maior. Esse segundo eu concordo. Se fosse para sair, eu acho que seria. Eu acho que eu teria concentrado todo no Juninho para sair, porque a Thalita não fez nada para as pessoas votarem para ela sair, né? Tanto que ela conseguiu um número bom, assim, de pessoa a favor dela, 22%, né? Eu Sim. acho bem mais do que Pisani e Maicon. Então, eu acho que o segundo teria sido diferente também. Também concordo. Teria que ser aquele a diferença. Bom, então vamos falar alguns pontos, né, de coisas que aconteceram, porque foi muita coisa, como é uma semana tudo, né, muita coisa acontece. Primeiro, os cancelamentos, né, os participantes já foram ali cancelados. No caso, o Rodriguinho, o Nizam, o Pisani e o Vinícius em conversa no quarto do líder falando do corpo da Yasmin Brunet. É uma coisa que a gente vê em todo o Big Brother, né? Não, é incrível. Bota uma liderança masculina no começo da temporada e esse vai ser o enredo das primeiras semanas. Pode ver, gente. Pega os Big Brothers passados, vejam o que os homens líderes fizeram logo no começo, e é isso que acontece. E foi como a gente falou agora há pouco. E eles falam na naturalidade, depois falam que não falaram nada demais, depois dão uma, assim, ai, não sei. É um caos. E o do cancelamento de cada um, o engraçado é que o Rodriguinho fala que não tem medo do cancelamento, né? Eu digo, não tem porque já é cancelado por vida, tá, quase, né? Então, já veio no cancelamento antes de entrar no programa, já tá no cancelamento agora no programa. Então, é complicado. É complicado. E a Yasmin ali, o povo reclama da Yasmin que a Yasmin não tomou alguma atitude, mas a Yasmin não viu tudo que foi falado e as pessoas que estão envolvidas estão mentindo pra ela, né? Então não tem como saber o que é 100% verdade que tá acontecendo, o que foi falado sobre ela. Eu acho assim, o Rodriguinho não só falou, não teve só essas coisas de mulher, assim, o Rodriguinho mostrou uma soberba de se achar o dono da casa, foi tipo muito Uhum. revelação de quem você é como líder, assim, sabe? Quem você é com poder. Ele foi numa soberba, como dono da casa, de tudo, assim, a forma de falar conta tudo. Não foi só contra o negócio das meninas do corpo, ele se mostrou uma pessoa totalmente podre em diversos sentidos, de tipo assim, tá cozinhando assim, a gente não tem que lavar, que eu sou o líder, eu coloquei vocês aqui. Uma pessoa assim, totalmente desmerecendo o programa a todos os minutos, no show da Ludmilla, tudo. Ele, tipo assim, eu não sei o que, que ele tá fazendo aí, não sei quem. Alguém na equipe dele odeia ele porque falou, não vai ser ótimo. É Sabe, verdade. não tem como, sabe? É, fora as questões, eu acho assim, os homens são de mulher, é aquela coisa, homem se junta, homem hétero se juntando, é isso aí que rola. Eles não devem achar que foi nada demais mesmo. As pessoas falam assim, que o Rodriguinho hoje falou, que a gente não falou nada demais, não foi nada demais e tal. É claro, ele tem certeza que não foi nada demais. Uhum. Para ele não é Onde nada ele acha que demais chamar isso. uma mulher de filé mignon, tal, de cara, eles não acham que isso é um problema.
colocar a mulher como um corpo só, como carne e tal. Para eles, isso não é nada que foi falado ali é um problema. O Pisani ensaiou achar que foi pesado, foi uma forma pesada de falar mesmo. E porque também é aquela coisa, é o que a gente fala, né? Eles estão falando sobre uma pessoa que é supostamente amiga e aliada deles ali dentro também, né? É o que se espera. Não, o curioso disso tudo é que tem uma coisa interessante, que a gente sabe o que acontece no participante, que é a visão seletiva, que o Vinícius é o que está sendo menos criticado, por faz de conta que ele não estava nem ali, né? Ele estava ali também presente e não fez Uhum. nada, mas É porque o ele Vinícius quase do não paredão não aparece sai. também, né? Então, eu acho que tem Eu isso acho que a também. história do espelho lá potencializou a questão do Nazim, Izan, Então, Nazim, Izan, perdão, e o Rodriguinho, o fato dele ser líder. Porque eu acho que é, se o Pisani não tivesse nem comentado, o Pisani não foi falado muito coisa assim, ele só foi mais também porque ele comentou com as meninas, que foi coisa, ele estava se sentindo, né, culpado, assim. E eu acho que as pessoas nem estão falando que ele falou coisa, né? e teve o outro cancelamento também, né, do Twitter do Davi, por ele ter uma fala homofóbica durante a discussão com o Nizam, né, que ele falou que o pai dele criou um homem, não viado. Acharam dessa parte do Davi. Então, pro público não fez muita diferença, né, pro público geral. Olha, é meio complicado. São locais de fala aqui, né, Tonho? Tá atingindo os locais de fala do podcast todo nesse episódio. Mas, assim, o Davi teve esse comportamento, mas ele foi corrigido, né? Assim, apontaram pra ele, o Michel apontou pra ele, onde ele errou, ele se desculpou e fez tudo. Mas Quando hoje isso ele fez de acontece, novo na piscina, né? eu tava justamente pra ir pra essa linha. Tipo, quando a pessoa é corrigida e a pessoa aprende, ok, né? Tipo, foi corrigido, aprendeu tudo, mas já viu que na piscina ele repetiu de novo. Então, assim, e na frente do Michel, né? O Michel, se não me engano, tava lá também. Então ele se equivocou. Eu só acho, isso é uma visão minha, que as pessoas se excederam um pouco nisso, porque parece que não estão na 24ª temporada do Big Brother e quando uma pessoa ganha torcida, não importa o que ela faça. Não, Sim. não vai passar despercebido, o público vai fazer de conta que isso nem existe e nem tá nem aí. Porque, por exemplo, por mais que infeliz que o Davi tenha sido, ele fez isso contra o vilão, né? Que já é o vilão um dos vilões da temporada, que é o Nizam. Então, tudo que ele fizer, rebater, vai ser aclamado porque já torce por ele, porque, olha, gente, estão batendo de frente com o vilão. Então acaba não tendo a devida importância e proporção tomada da maneira certa. Mas as pessoas bateram muito na tecla e ficaram, se ele tem que ser eliminado, tem que ser eliminado. Eu acho que isso também ajudou ele a ter 60%, que o povo ficou pensando mesmo que ele sairia, né? Assim, a torcida dele votou mais ainda. Mas eu acho que com o modo que trataram isso, acabou fazendo o Davi ficar ainda mais popular nas redes sociais, sabe? Assim, eu acho que a gente sabe que no Big Brother tem um efeito contrário. A gente sabe que eu já vi gente comparando o Davi com o Prior nos stories, por exemplo. É o novo Prior. Gente, não, deixa de ser o Nossa. primeiro Davi, mas o Davi tá aí forte, mas eu acho que com esse assunto dele, até o dia de ontem, né? Já que hoje ele repetiu a coisa, o dia de ontem é o que tem que ser feito. Fez uma coisa errada, corrigiram, ele falou que não ia repetir. Ok, agora a partir do momento que ele repete, aí a torcida tem que começar a rever, mas como eu falei, Big Brother a torcida não revê. Escolhe e vai, né? Então, mas foi um comentário infeliz e queria que ele tivesse aprendido, mas não aprendeu porque ele é um personagem interessante de estar no Big Brother. Eu acho assim, não vou falar do que ele falou, porque eu acho que vocês já falaram, todo mundo já falou muito, mas a reação, eu acho que o que ele falou, e eu falei isso no meu tweet, assim, que as pessoas não precisam defender tudo que a pessoa que elas torcem gosta. Cada um Uhum. tem seus limites do que ultrapassa ou não o seu nível de torcida, né? Mas eu queria que as pessoas pensassem assim, dá pra você continuar gostando e achar errado o que foi feito, e não precisa defender, as pessoas estão defendendo de umas formas meio ridículas, mas Uhum. assim, eu acho que a questão toda é que o comentário é uma coisa que a maioria das pessoas simplesmente não liga. Assim, o Brasil é um país que tem muita homofobia e essa coisa do uso da palavra que ele falou é uma coisa que é comum as pessoas falarem. Eu já vi muita gente falar isso, não sei vocês. Já vi muita gente falar em várias coisas, assim, de até mediaticamente, tudo. Não é uma coisa que as pessoas vão causar estranheza, vão achar estranho, vão achar normal. Essa é a realidade. Se você ver, tem vários homens que falam isso, dessas coisas que falam como se fosse zoação, sabe? Eu não acho que é um tipo de coisa que as pessoas acham, que as pessoas são contra falar.
Elas acham, é bobagem, elas não consideram. Para as pessoas, homofobia é você bater, é você falar que odeia tudo. O que ele fez para as pessoas não é homofobia, sabe? É isso que eu quero dizer, assim. Também as pessoas que não são gays e não têm entendimento para elas, isso é coisa normal. Você vê, às vezes, gente que usa a palavra para conversar um com o outro, chamar o outro, assim. Homens usam muito isso, né? E eu acho, as pessoas, por isso que as pessoas ficaram discutindo o contexto, né, do uso da palavra. Mas eu acho que mesmo no contexto, as pessoas não consideram que o que ele falou, ainda mais para quem ele falou, como algo homofóbico. Eu acho que esse é o centro da coisa. Sim, eu acho que o Hit falou, e você também falou a hora certa, eu acho que eu entendo ele falar uma coisa ali no calor do momento, tendo uma expressão, uma gíria que muita gente fala, como a Laura disse. É algo, infelizmente, comum, né? Então, eu entendo falar isso saindo ao comum. Isso transforma o que ele falou em menos homofóbico? Não, não transforma. Uhum. Mas existe essa coisa do é comum para muita gente. Isso ainda aí é um processo muito grande para se acabar com isso, né? Ele disse que entendeu que não iria fazer mais, acabou fazendo. Então, assim, eu passo esse pano, não passo esse pano, mas é aquilo também, né? Igual a Laura falou. Você, às vezes, pode gostar de uma pessoa e não concordar com o que a pessoa faz, né? Que seria o saudável, né, num reality show, mas que não acontece muito na torcida, né? O povo tenta passar pano para tudo, para isso eu não passo pano, eu acho que tudo bem que ele falou que entendeu, mas por ele ter repetido, não entendeu tanto assim, né? Acho que alguém vai ter que ficar reforçando para ele sempre. É meio chato, é meio igual a Eslovênia com a Linda Quebrada, sabe? Chega uma hora que já deu, né? Não precisa mais disso, mas eu também não acho que isso vai afetar favoritismo nenhum dele, porque é comum, né, para o povo, infelizmente, agir dessa forma. Eu acho também, só sobre o favoritismo do Davi, assim, muita gente querendo entender. Eu acho que o Davi trouxe uma coisa, porque a gente teve um BBB 23 muito parado. E eu acho que ele já trouxe, tipo assim, indignações por ser votado, tudo. Então eu acho que isso trouxe as pessoas para junto dele, assim. E são coisas assim que às vezes a gente fala muito que um BBB de um jeito, o próximo é de uma forma totalmente oposta, né? Então, assim, as pessoas odiaram a forma parada, então agora elas vão ser totalmente contra tudo que é uma coisa que agita, que anima, eu acho que as pessoas apoiam. Então, por mais que fale coisas assim, mas pelo menos está movimentando, mas pelo menos está gritando com. Ele gritou com a pessoa certa na hora certa, né? Uhum. Foi isso. Basicamente foi isso. Bom, vamos então falar um pouco dos outros atritos, né, que a gente teve na semana. Acho que o maior de todos foi o Davi com o Nizam, né, que teve a briga ali pós-paredão. E o Nizam também esteve envolvido ali com a fofoca do espelho, né, que o Vinícius contou para o Bin Laden, né, que Peraí, deixa eu ver se eu lembro direito. O Vinícius contou pro Bin Laden que o Nizam falou que a Vanessa Lopes só se olha no espelho, ela só pensa em espelho, só conversa com os outros olhando pro espelho, que ela é muito egocêntrica. O Bin Laden falou isso pra Vanessa Lopes, ela foi confirmar com a Alane. Aí a Alane se fingiu de sonsa, foi falar com o Nizam que estava se sentindo mal, que queria contar, expor ele para a Vanessa Lopes, porque só Jesus sabe. Aí o Nizam foi conversar com a Vanessa Lopes e fez a Vanessa Lopes ficar contra a Alane e fez toda uma treta ali, né? Fez até a Alane quase pro paredão. Foi uma treta, assim, interessante para Big Brother, né, gente? Mas, Ai, do jeito que eu gosto, né? é, Muito fútil, muito idiota, sim, exato. apoio. Só que, assim, a Alane é muito trouxa. Gente, isso era uma coisa tão fácil de se resolver, sabe? Dela chegar e falar o que ela ouviu, mas não, esse povo que quer defender o macho, gente. Não, e o pior, sabe o que eu acho? É que essa treta só provou que o público de Big Brother nunca tá satisfeito. Porque assim, a gente sabe que não pode ter briga no Big Brother que infrinja direitos humanos, né? E que assim, por Uhum. mais que alguns participantes na história do programa já tentaram infringir,
né? Então, a gente sabe que alguma coisa não pode. Mas quando tem gente, a gente tem uma treta de convivência, que é o modo de como a outra pessoa conversa com outra que tá olhando pro espelho. Isso é BBB raiz que o povo tanto pede, sabe? Tipo, brigar por coisa da convivência. É brigar por uma coisa que a gente diz, meu Deus, tá brigando por isso. Tem que brigar por isso no Big Brother. O Big Brother é isso, é convivência. Você não suporta uma pessoa, o jeito de falar de uma pessoa, você não suporta como a pessoa olha pro espelho. Eu só acho que também essa treta só serviu pra mostrar como a Alane não foi preparada pra pegar enredo, né? Porque ela podia ter despontado como favorita nessa treta toda, né? Ela tava com um enredo muito bom na mão dela, mas ela se anulou por causa do Nizam. Mas de toda essa treta só serviu pra mostrar como a lábia do Nizam também continua boa. Porque levou todo mundo aí, enrolou todo mundo, ficaram contra a Alane, ela foi empatada no paredão, ela só não foi pro paredão porque ela conversou um pouquinho mais com o líder, né? Coincidiu do líder ser uma pessoa que gosta dela, mas é uma treta muito Big Brother, é uma coisa muito boa de ver, né? Mas, assim, infelizmente, os envolvidos todos 100% não souberam administrar isso, porque um é a Alane que não sabe fazer isso, a outra é a Vanessa Lopes que está lá só, sei lá, tá tendo kit de abstinência de TikTok. Eu acho assim, essa confusão foi uma confusão. Eu sei que as pessoas acharam, ficaram meio de saco cheio, mas eu acho que esse é o tipo de confusão boa de BBB. É uma coisa idiota, que ninguém se importa de verdade, sabe? Mas que criou uma situação toda lá dentro, né? Porque a Vanessa tem toda uma insegurança por causa da persona TikToker dela, né? É óbvio que ela tem essa insegurança, porque ela é muito nova e os jovens é assim. E ela ficou muito famosa com uma coisa idiota de se fazer, então é isso. Ela ficou muito insegura porque ela quer mostrar outra imagem, que foi por isso que ela entrou no BBB, e aí foi exposta com uma situação de uma imagem que é uma coisa que ela faz mesmo. Mas isso é uma coisa que eu não acho que não é só ela que faz. Por exemplo, eu fico sentada aqui, quando eu gravo podcast, fico sentada aqui na minha mesa, na minha escrivaninha. E do lado eu tenho minha penteadeira com maquiagem e tal. E eu tenho um espelho. E às vezes eu tô assim parada e eu fico olhando pro espelho enquanto eu tô falando e fazendo. Então eu acho assim, isso é uma coisa que muita gente faz, sabe? Se olha no espelho pra ver como é que tá falando. E isso eu acho que é uma coisa especialmente que jovem faz. Que é se olhar no espelho, tipo, sempre tá posando, porque eles são acostumados a sempre estar em frente às telas. Ela tem 22 anos, ela cresceu com a tela do celular. Não é óbvio que ela sempre se olha, ela sempre se postura assim. Ela criou uma ofensa absurda porque ela pegou isso como uma coisa muito negativa, e eu entendo, tem gente que acha isso mesmo uma coisa negativa, mas assim, ela poderia ter transformado nisso uma coisa positiva, mas é porque ela não tem segurança nela mesma para fazer isso ainda. Mas para mim o pior foi a Alane, que se deixou ser passada por cima, totalmente apática. Nesses últimos dias, a única coisa boa pra Alane foi que a oração da mãe dela deu certo, porque aí o Nizam ficou longe dela, porque ela já tava passando a mão nele, ele passando a mão nela, né? Tava perto, já aconteceu, até tuitei sobre isso, que ia rolar um beijo, mas aí rolou a confusão, não rolou nada. Sorte dela. Mas assim, foi uma coisa assim, ela totalmente engolida e ela tá meio assim. É aquela coisa que a gente já falou. Você não pode. O Tom acabou de falar nesse episódio. Você não pode desperdiçar os momentos. E o que ele fez? Ela Né? desperdiçou um momento. Eles não podem deixar de quê? De ser o quê, Laura? Protagonistas de sua própria história, né? Então, tinha que falar essa frase ali no Big Brother desse ano. Mas é mesmo, porque por mais que o gif dela desmaiando possa perdurar a temporada inteira, né? Ou até ser uma coisa que vai irritar mais pra frente, porque Big Brother tem isso, né? Que é cíclico, os gifs, né? Volta e meia estão vingando de novo. Que, por sinal, eu acho que podia ser a M-Tape do Big Brother. O momento dela desmaiando, gente. Porque, do nada, depois ela parou, ela voltou, e tava tudo bem. E o Nizam, e aí? Gente, como é que a pessoa malha tanto, tem uns braços que dá 3 de mim, e não consegue segurar uma pessoa desmaiando direito? Que Eu é acho isso? que Pede ajuda pra o segurar. melhor do desmaio é ela segurando o vestido, desmaiada. Por quê? Desmaiada sim, com estilo também. Desmaio com estilo. E tem que entregar, gente, porque esse é o momento ali. Ela devia ter entregado um pouco mais além, né, disso, mas eu acho que foi uma treta boa de Big Brother. Tá me decepcionando muito, porque eu achei que ela ia ser. Ela estudou pra ser atriz, eu achei que ela ia conseguir ser mais atriz, e até agora ela teve uma situação, um momento, e simplesmente não usou nada. E sabe o que é pior? Que no podcast de quinta-feira que saiu, eu falei que a Alane tinha potencial. Na sexta-feira ela desmaia, tá? Deu 24 horas de lançamento de um podcast e eu já fui tombado por uma aposta minha. Que a gente falou, eu falei que a Alane tinha chance de vencer. Ainda pode vencer, né, gente? Tá no começo, mas assim, meu Deus, ela tem um potencial tão grande e tá tão assim. Não como o povo tá dizendo, ela se anulou a grande jogadora, não sei o que, gente. Ela entrou assim, tá assim até agora, então. Nunca foi uma grande jogadora, né, gente? Nenhuma nunca foi uma grande jogadora. Jogo, gente, sabe?
Então, mas ela parecia que tá mostrando que se não tem um plot casal, ela não existe no Big Brother, né? Pode ver, ó. Ela tá meio away aí. Nunca, não tô escutando o nome dela hoje. Eu acho que ela tem medo, tinha pelo menos medo de desagradar um camarote. Tanto que ela estava muito É. ali em cima da Vanessa Lopes, do Rodriguinho. Ela fez aquele choro lá com o Rodriguinho. Então ela acha que o Nizam é Mas isso, camarote, né? muita gente do elenco tem esse medo, né? É. Sim, e assim, né, gente? O Big Brother já provou várias vezes que isso não quer dizer nada. Aí ela, como o Uhum. Tonho falou agora, gente, ela quase chorando ali pro Rodriguinho porque não levou o VIP dele. Gente, 2 dias de programa, que é isso? Você não ir pro Não, VIP da pessoa, disso supera. O melhor disso foi o comentário do Marcos Vinícius, que jogou isso na cara dela. Cara, o Marcos Vinícius, ele é muito venenoso. Ele às vezes solta os comentários assim. Eu acho que ele tem tudo para se destacar mais nas próximas semanas, porque ele não está sendo votado, tá indo assim de lado, mas ele não deixa de falar as coisas que acha, tudo, e ele sempre tem uns comentários bem venenosos. E eu tô de olho nele. Ele tem uns comentários venenosos meio engraçados, assim, tipo, que pega na ferida, mas de uma forma mais tentando fazer rir, sabe? Pode perceber, ele tem muito comentário assim. Ele fez comentário com a E Alane ele nesse falou pra sentido. ela, né? Que você não fez É, vocês juntos. Com esse comentário da isso. Laura sobre o Marcos Vinícius é interessante porque por mais que tenha umas pessoas que são as plantinhas assim que mal aparecem na edição, as outras pessoas que aparecem e que dão umas pontadas assim são muito personagens em potencial do Big Brother, sabe? Tem umas personalidades ali que a gente fica dizendo, meu Deus, se essa pessoa conseguir um tempo de tela e aproveitar, vai render muita coisa. Eu acho que se as eliminações acontecerem de forma certa e só planta for saindo, ou pessoas que não estão rendendo, tem como chegar num top 16, por exemplo, puro suco do caos prestes a acontecer no Big Brother, sabe? Então acho que o povo que tá dizendo, a temporada tá estragada, tá tudo, gente, não tá. Tem potenciais ali. Tem gigantes adormecidos, acordando, alguns estão acordados, demais já. Mas eu acho que os personagens desse ano estão muito mais cativantes no quesito surto, jeito de se expressar, de falar, então tá bem melhor. Gente, e a estreia do Sincerão, né? Que substituiu o jogo da Discord? Vocês gostaram? O que vocês acharam desse formato novo? Eu acho assim, a ideia foi melhor que eu pensava, porque colocou no foco pessoas que estavam diretamente ligadas ao paredão, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um momento que às vezes vai faltar para certas pessoas brilharem, assim. Eu acho que é um momento que outras pessoas poderiam usar. E não, então você vai ter que estar no paredão para ter esse momento, né? Assim também. Então, eu acho complicado isso, ou ser líder, né? Então, mas eu não achei, eu achei melhor do que eu achei que seria. Eu acho que o Sincerão é uma faca de dois gumes, porque esse primeiro deu muito certo, porque tinha simplesmente duas pessoas que estavam em alta, que era o Davi e a Beatriz. E que a Beatriz mostrou que o tempo de tela dá um microfone pra ela que ela vai brilhar no Sincerão, né? Então, virou vários GIFs maravilhosos já, e figurinhas. E eu acho que deu sorte daí. Porque, gente, porque a gente tem eu digo que é faca de dois gumes, porque no paredão tinha o Pisani. E olha como o Pisani aproveitou pessimamente, né? O Sincerão. Imagina se o paredão fosse Pisani, Michel, o Lucas que fosse líder, fosse paredão, aí tivesse a Raquel lá. E aí? O que ia sair disso? Que atrito ia render esse Sincerão? Não ia render. Então, o Sincerão para funcionar vai ter que ter as pessoas certas no momento certo, emparedadas. A gente deu sorte nessa primeira semana. Eu espero que dê sorte nas outras também. Mas eu gostei, mais do que eu esperava. Fui com o coração aberto assistir o Sincerão, então fui surpreendido. Agora, posso falar o que eu não gostei? Porque, por exemplo, eu acho que a semana que foi a do líder indicar as 3 pessoas na mira dele, né? Que foi uma coisa que gerou bastante controvérsia. Eu achava que ia ser melhor do que seria, não foi bom. Mas então, se esses 3 estavam lá, por que não colocar os 3 também no Sincerão, sabe? Se eles estavam na mira, eles também não participam. Coisas assim, eu acho que poderiam criar mais uma coisa mais dinâmica, sabe? Porque eu acho que esse negócio de dizer 3 não vai dar muito certo. Eu concordo. Eu acho que o problema do Sincerão é que ele, pelo menos no primeiro, ele usou praticamente todas as perguntas do jogo da Discord, né? Será que no futuro vai repetir isso? Então vai ficar aquela coisa repetitiva? Sabe, né? Uhum. E se forem pessoas que não rendem, vai ser chato. Mas eu entendo o lado positivo, que é acabar mais cedo, e o povo não ficar só esperando segunda-feira para criar problema, né? Mas também o povo não está criando muito problema, então
A gente Outra fica. coisa, agora uma reclamação geral, assim, que você falou de acabar mais cedo, as edições não estão explicando quase nada, né? Não estão mostrando momentos direitos, eu acho que, não sei se é porque ficou tudo muito corrido, mas os enredos estão, assim, não tá bom não, Boninho. Olha isso aí. Tem nada está sendo explicado direito. A edição do Big Brother virou flash do programa com propaganda. Porque só tem isso. É publi e alguns pedaços do programa, com a cronologia ainda meio equivocada. E foi como eu falei no Twitter terça-feira. O programa tá bom. A edição não tá do episódio, né? Então, assim, o pior é que tem material Uhum. pra ser entregar coisa boa. E eles não entregaram. Ficaram tão acostumados a entregar coisa ruim, né? A temporada ruim, que pegaram uma boa e não estão sabendo editar. Isso é verdade, tem muita publi. Assim, tudo bem, a gente entende, né? Tem que ganhar dinheiro o programa. Só que chega a atrapalhar, porque ao invés de explicar alguma coisa, tá fazendo uma propaganda que não vai agregar em nada ao programa, né? A gente que tá ali assistindo. E acaba tirando, né, alguma informação que talvez seja importante. E até as provas também, né? Acaba ficando chata, maçante com essas propagandas sempre. Então, falta um pouco da raiz ali, né? Do Big Brother. Beleza, vai ter publi, tudo bem ter uma ativação de marca e tal, mas você ter no mesmo episódio uma prova patrocinada e um bloco só de publi é meio demais, né? É um problema. Bom, antes da gente continuar, né, quero lembrar que nós estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, entre outros. E todas as quintas-feiras estamos aqui falando sobre o Big Brother Brasil 24, em breve, todas as segundas, falando sobre o Masked Singer Brasil, que estreia no dia 21 de janeiro. Então já aproveitem e nos avaliem aí com 5 estrelas de onde vocês estiverem, né? E de onde vocês puderem avaliar. E nos sigam e deixem seu like, compartilhem com os amigos. E é isso aí. Conversem com a gente. Antes da gente, né, passar para os destaques da semana, vamos falar um pouquinho dos favoritismos. Né? Como teve muita coisa acontecendo, a gente teve alguns favoritos despontando, né? Principalmente aí o Davi, um pouco ele da Beatriz, ainda mais pelo Sincerão. O que vocês acham deles aí nessa primeira? O Davi é aquele famoso caso de que o público abraça e o cast é burro. O cast nem todo mundo burro, mas algumas pessoas dão muito material e deram, né, e estão dando nesse momento material para o Davi ficar favorito, porque eles pegam coisas e ficam repetitivas. Gente, mudou, eles sabem que o Davi entrou por votação popular, o Davi e a Isabelle. Então o Davi foi para um paredão. Aí eles têm a oportunidade de mandar outra pessoa pro paredão e mandam o Davi de novo. E não queriam que o Davi se revoltasse com isso. E depois reclama. E tem outros plots que eles pegam no pé também de coisas que o Davi faz. Eu digo, gente, calma, o cast aí tem que ter calma, porque tá dando muito favoritismo pra ele. E o povo diz, ai, mas estão estragando, o público tá estragando o Big Brother com primeira semana de novo. Eu digo, gente, tá muito cedo e o público não é o único culpado. Foi como eu falei agorinha. O Cash tá dando material. O Nizam tá dando material de favoritismo pra lá. A Yasmin agora tá dando material pro Davi virar favorito. Então, toda hora tem alguém criticando. E a gente sabe que no Big Brother, quanto mais crítica um participante recebe de maioria da casa, mais forte ele fica e mais o favoritismo cresce. E o Davi abocanhou uma torcida que não costuma mudar de voto e costuma ser muito barulhenta de mostrar numérica. E ele fazer 60% com a mesma porcentagem em voto único e em voto da torcida é muito expressivo. É uma torcida que é numérica e que gosta de votar. E da parte da Beatriz, eu quero dizer que eu tô no fandom dela por enquanto, né? Assim, eu gosto muito dos memes que ela vem gerando. Eu gosto que ela é uma pessoa que é uma personagem de Big Brother, mas também ela se posiciona e fez isso no Sincerão maravilhosamente bem, né? E ela é aquilo, né, gente? E eu tô gostando que ela deu um tapa na cara de quem achava que ela seria insuportável 24 horas por dia pelo modo de falar, mas ela tá aí tranquila e estourando no momento que tem que ser estourada e comemorando quando tem que ser comemorado. Muito bom. E a Beatriz também tem uma coisa interessante porque ela fez a mesma porcentagem também no voto único e no voto torcida. Então eu acho que pessoas que fazem a mesma porcentagem nas duas votações, acho que são uma outra ala de que podem ter uma certa força em votações. Porque, por exemplo, se você fizesse um voto individual, voto único, 50% e o voto da galera você fez só 10%, é meio preocupante, né? Você pode chegar a hora de sair. E se você fizer o contrário, que é o mais poderoso, que se você fizer só 10% no voto único, uns 80% no voto da galera, pode ser um fandom que gosta de votar. Mas eu acho que
O favoritismo estão neles, cada um com uma situação diferente. Eu acho que o Davi vai pelo lado carismático, que ele de certa forma tem o seu carisma e tem um enredo que ele está sendo indicado por umas pessoas. E tem o da Beatriz, que eu acho que ela está sustentando muito bem no carisma também. Então eu acho que esses favoritos, desses dois favoritos principais, estão indo bem. E favoritismo de primeira semana perdura e outros não. Resta saber, porque pode ter outras pessoas correndo por fora. Mas eu acho que nesse primeiro momento é justificável sim o favoritismo do Davi. Pra quem assiste Big Brother, gente, entende por que ele tá sendo favorito. Eu acho assim, ele já tá fazendo mais do que a vencedora do ano passado fez, assim, pro programa. Eu acho interessante que, sobre o sucesso do programa, etc., cara, a Beatriz já está com 2 milhões de seguidores. Os pipocas já estão com muitos seguidores, entendeu? O Davi E também já ano passou de um passado eles milhão. demoraram muito para ganhar 1 milhão, né? Os participantes do ano passado. Sim, sim. Eu acho que isso mostra que está tendo um envolvimento bem maior do público no programa, né? Assim, os assuntos estão sendo comentados e o favoritismo, para mim, ainda não é um favoritismo consolidado, sabe? Nossa, já ganhou o BBB. Não acho que seja o caso. Não acho que seja Juliette, que eu vi gente chamando ele de Julieto, né? Não acho que seja o caso. Mas eu acho que tem sim, tem esses favoritos despontando, mas eu acho que foi, como o Luiz falou, assim, tem suas razões. Tem gente, por exemplo, a Beatriz, eu acho que poderia não fazer nada que ela teria um favoritismo, assim, só pela forma dela agir na casa, mas ainda entregou coisas em momentos, assim, na votação e depois. O Davi é uma pessoa que entrou na votação, ele era simpático e tal, mas ele também tá buscando a sua própria história lá dentro e cresceu. A Yasmin Brunet ganhou um plot lá e não fez nada sobre, podia estar muito mais favorito, porque ela cresceu bastante em seguidor também. Ela entrou, ela tinha 4 milhões, já passou dos 6. Então, assim, as pessoas estão tendo crescimento de seguidores, etc. A Giovanna também. E o que mostra que o público está assistindo. Então, assim, eu acho que não existe um favorito fixo. Impossível para essa pessoa perder. Como o Luiz falou, existe esse negócio de as coisas variarem e tal. Quem vira favorito não perde favoritismo, mas eu não vejo um favorito desse tipo ainda. Mas eu acho que o Davi, ele pegou um plot sobre usar. A Bia pegou um plot sobre usar. A Alane pegou um plot e não fez nada. Então, eu acho que isso que faz a diferença para as pessoas aparecerem e tal. Mas, assim, o público parece que está interessado. Então, assim, você tem que agora é a sua hora de cativar. E como você vai fazer isso? As pessoas que estão lá dentro. Tem gente que parece que nunca assistiu Big Brother na vida. Tem gente que eu Sim. tenho certeza que nunca viu, só via no Instagram, não é possível. Mas assim, tem gente que conhece, assim, a Pitel dá uns comentários muito assim, inteligente o jogo. Mas assim, tá, o que você vai fazer sobre isso? Nossa, Quem você Laura, vai ser no jogo? você falou uma coisa agora que é um ponto importante. Eu Por enquanto ela entendo. tá comentando o Big Brother de dentro da casa. Isso que eu ia dizer. O povo tá enaltecendo, a Pitel tá vendo isso. Gente, uma coisa é a gente comentar sobre o programa, a gente não estando lá, a gente não tem o que fazer. Só tem que comentar aqui fora. Outra coisa é ela lá, ela quer ser. Ela aceitou que ela é uma condição passiva do Big Brother e continua. Não adianta reclamar, gente. Você não pode reclamar de quando você torce pra uma pessoa com uma pessoa passiva no jogo, né? Então. E tem outra coisa. O Davi, gente, se pararem de botar no paredão, outros enredos podem crescer. Ele pode continuar favorito? Pode, mas outros Aham. favoritismos podem aparecer com isso. Tem muita coisa em questão aqui ainda. Por exemplo, o Nizam, quando foi eliminado, será que o Davi vai ter jogo de cintura para continuar um enredo? Tem muitos ICs para acontecer ainda e o povo gosta de sofrer demais no Big Brother por uma primeira semana, né? De dizer, fulano já ganhou, fulano já ganhou. Não, ele é o favorito do programa atualmente? É. No último episódio do podcast, a gente vai ter o desfecho do que aconteceu na temporada. Mas eu acho que tem como muita coisa acontecer, inclusive nada. Mas tudo depende também dos participantes. Não adianta só a gente pedir pra acontecer e eles lá continuarem mandando Davi semana sim, semana não pro paredão. Mas eu não sei porque meu termômetro é minha mãe já tá 100% time Davi, Davi nunca faz nada de errado. Eu ainda acho que ele se acha o grande mousse por ficar falando que ele se posiciona e tal, mas ele não fez nada assim, de fato, né? Pelo menos até aquela briga com o Nizam, foi, né, antes de eu ter
falado Eu isso. acho que o Davi é muito novo e muito impulsivo, o Uhum, que é um perigo para manter favoritismo. sim. Então vamos ver. A Bia, eu acho que tem esse mesmo problema de ser muito nova, mas ela não é tão impulsiva. Mas ela se esconde também no grupo. Sim. Então, Tem acho que que ver. assim, estão despontados, mas não quer dizer que isso vai acontecer. Uma pessoa que está tendo bastante inteligência emocional até o momento é a Isabelle. Ela não largou o Davi, mesmo com a pressão de todos falando, defendeu ele, né? Uhum, E mantém uma boa relação com a casa toda. Ela é uma pessoa que ela fala bem nos votos, nas relações, fala até demais, né? Mas ela sabe se expor bem, ela falou verdades na hora de defender o Davi também. Então eu acho que ela é uma pessoa bastante esperta, ela também teve bastante seguidor. Eu acho que ela é uma pessoa que pode despontar aí. Dado a coisa. A Alane tá ganhando enredo. Se hoje Vanessa Lopes e Nizam beijarem também, ela pode usar esse momento. Então, assim, você vai fazer a mesma coisa a Pitel. Ela e a Fernanda estavam muito jogo, né, para ser facilmente um paredão, mas elas conseguiram um pouco sair disso. Mas aí, vamos fazer o que agora? E depois o público não pode reclamar que o vencedor foi escolhido na primeira semana quando tem gente dos próprios cast que tá ali se entregando na primeira semana, né? Então, Exato. com certeza. Concordo 100%. Vamos então para o nosso destaque da semana, né, onde toda semana nós, os convidados, vamos escolher por critérios pessoais mesmo, pessoas que se destacaram positivamente ou negativamente durante a semana do programa. Vamos lá, Laura, quem é a sua primeira escolha? Olha, eu tava em dúvida em quem colocar destaque. Eu acho que assim, tem bastante coisinhas acontecendo, mas é difícil não destacar o Davi essa semana. Eu acho que o Davi entrou com muita sede de fazer acontecer, assim. E ele teve momentos negativos e teve momentos positivos, e tá aí com um favoritismo grande, tanto que as pessoas já estão começando a debater a pobreza dele. Se tem gente no Twitter debatendo fiscal de pobreza, se ele é pobre de verdade, é porque ele está se destacando. Gente, pobre pode ter televisão, tá? Parcela. Pobre pode ter muita coisa. Parem de ser fiscal de pobreza. Isso aconteceu com o Danley em 2019. Foi uma das coisas mais ridículas que a gente teve no programa. Que as pessoas falavam que ele não podia ser pobre porque ele estava usando iPhone. O Danley, que morava na Rocinha, em favela. E até hoje isso me Hum, deixa indignada. O questionamento que ele não podia ser pobre porque ele sabia nadar. Então, assim, vamos parar de ser fiscal da pobreza. Isso aconteceu com a Bia também. E com outros. As pessoas ali, tirando os camarotes ricos e tal, tem muita gente que tá ferrado mesmo. Então vamos parar sim, de ser fiscal da pobreza dos outros, porque a maioria de nós, a maioria de nós tem TV em casa, tem internet, tudo, mas também não tem uma vida de confortabilidade que pode sair viajando para todo lugar, só com muita irresponsabilidade. Então, assim, vamos ter um pouco de noção do que se classifica pobreza no Brasil, porque tá uma coisa ridícula já. não, e só pra complementar, gente, vai ser questão de semanas, né? Porque o podcast não sai todo dia, é questão de semanas. A gente tá tocando no tópico elitismo porque tá comendo solto. Já é numa temporada com tanta gente que precisa do dinheiro, os comentários são cada vez mais elitistas, mas esse tópico fica pra frente. e você, Rit, qual é o seu primeiro destaque? Bem, sabendo que o Tonho já deu spoiler de quem ele traria, eu vou confiar que ele vai trazer essa pessoa mesmo, eu vou me dar o luxo de trazer outra pessoa. Que eu ia fazer assim, já que o Tonho falou que ia trazer a Rainha do Brás, e ela citou o Davi, teve uma pessoa que a gente não citou aqui nesse podcast, até agora, mas eu vou trazer porque eu acho que, como a gente faz uma semana inteira, a Denisiane merece aparecer aqui como um destaquezinho da semana, porque ela foi uma boa líder, eu acho que ela tem uns posicionamentos interessantes, ela não é 100% perfeita, ainda bem, gente, que por incrível que pareça, eu vou chocar vocês aí que estão nos ouvindo e alguns que podem cair de paraquedas, não existe participante perfeito no Big Brother, né? Eu ainda não participei de lá. Ela tem uns posicionamentos legais, ela no quesito prova, ela tá chegando quase lá nas outras provas que não ganha, né? Ela tá um pouco bem posicionada na casa, ela
tá conseguindo observar algumas coisas e transformar isso no jogo dela. Não tá sendo equivocada ainda, eu acho que ela tá se guardando para algumas coisas, mas ao mesmo tempo ela não tá sendo apagada e ela entregou emoção quando ganhou o carro, coisas que só gente que precisa de carro mesmo, a gente vai comemorar daquele jeito. Eu acho que ela é uma pessoa que a gente tem que ficar de olho, aí corta pra gente comentando a eliminação dela semana que vem. Mas eu acho que é uma pessoa interessante, eu acho que como a Laura citou a Isabela ali no comecinho, eu digo, ela também é uma pessoa que pode não se tornar uma vencedora do Big Brother, mas tem tudo para se tornar uma favorita, e eu acho que ela conseguiu brilhar também em meio a Beatriz, a Davi e a outros plots que ela não estava envolvida, mas ela conseguiu ser um destaque essa semana, então eu vou trazer logo pra cá, exaltar a fisioterapeuta enquanto tá dando. Olha, mas você falou, né, ela pode não ganhar, mas eu não duvidaria dela ganhar. Falando igual a Laura disse, né, da Isabelle com o Davi, eu acho que ela tem o mesmo papel que a Isabelle tem, só que com a Bia, né? Eles iam ter esse mesmo papel com a Bia, assim, de dar uma centrada nela. Toda Camila precisa de sua Fernanda Keula, né? Então, Exato. Então, eu acho que isso pode trazer bons proveitos para ela. E eu acho boa essa escolha, eu acho que ela se destacou. Eu acho o voto dela no confessionário é sempre bem marcado, posicionado, justificado, sabe? Não é aquela, eu não sei em quem que eu vou votar, é muito difícil. Não, eu falo, vou votar por causa disso, disso, disso. E é isso, deu um motivo bom, sabe? Quando ela foi líder, ela deu também uma justificativa boa, eu acho que ela merece esse destaque. Bom, o meu destaque é a Beatriz, não tinha como ser outra pessoa, eu acho que esses três foram bons destaques. A Beatriz, ela já gerou memes no Big Brother na primeira semana, porque já gerou memes no primeiro dia, né? Isso já ajuda bastante a pessoa ter um destaque, coisa que ano passado a gente quase não teve memes, né? Tivemos poucos, demorou, né, para termos. Esse ano a gente já tá rico aí. Só por isso ela já seria destaque, mas toda a posição dela, toda a forma que ela lidou com o paredão foi muito interessante também, dela, do Lucas indicar ela, e ela ia atacar ele, porque ele falou, você não é meu alvo. Ela falou, você me indicou por quê, então? Né? Não faz sentido. Então, eu gostei disso. Tudo bem, ela é impulsiva, mas às vezes a gente precisa dessa pessoa reativa no programa para não ficar todo mundo igual o Lucas Pisani, né? Que vê as coisas acontecendo e deixa passar. aí eu concordo. E só para complementar isso que o Tonho falou, eu digo que ela se mostrou ainda estratégica porque ela escolheu ir com o Pisani, né? E conseguiu fazer os aliados votarem nele. Não foram numericamente o suficiente para jogar ele de uma vez, mas coincidiu que o líder também jogou ele. Mas foi bom. Mostrou que na hora que a coisa aperta, ela tem posicionamentos e isso é bom pra quem cobra. Ela não é só um personagem, né, tipo, de momentos de alegria. Ela também entregou a estratégia, que eu concordo. Por isso eu não trouxe ela sabendo que o Tom já ia trazer a Rainha do Brasil. Mas eu traria a Denisiane também, então eu acho que Mas seria então, esses eu três. vi a primeira, a minha dúvida era entre Davi e Bia, mas você tinha falado da Bia, eu falei, então eu vou trazer o Davi. Eu acho que é um bom destaque, assim, a gente só trouxe destaques mais positivos, né? Teria como ter os negativos, e Vanessa Lopes, que tá completamente pirada lá dentro, né? Mas isso foi mais pra hoje. Gostei da categoria que ela criou, destaques positivos, negativos e Vanessa Lopes. É um destaque à parte dela, assim, é uma coisa meio. Totalmente Sim. doido. Isso é aquela coisa, é isso que o TikTok tá causando na cabeça das pessoas. Verdade. A gente é uma pessoa com um senso de importância muito grande, né? Mas, enfim. Bom, é isso então. É algum recado final, gente? Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Continue dando 5 estrelas pra gente, dando streaming pra gente, hein, gente. Obrigado, hein. E beijos, amigas da Laura, o primeiro Joano. Ah, é, ela tá ouvindo. Beijo, gente, tchau. Inclusive, uma coisa que a Laura pediu pra até falar no podcast, eu não falei, que uma das amigas da Laura, quando eu falei um comentário, eu falei que a Beatriz era filha de Gil do Vigor, né? Então ela também tinha comentado a mesma coisa, quase. Então tá aí a comparação com nossa Beatriz do Vigor. Sim. Bom, então é isso, gente. Nos sigam lá nas redes sociais. Obrigado por nos ouvir. Comentem com a gente essa semana, né? O que aconteceu, o que vocês acham que vai acontecer. E a gente se vê na próxima semana. Tchau. Tchau.